Fala pessoal, eu me chamo Ronaldo Júnior, eu sou carioca, né? Nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas vim aqui para Campos com 9 anos de idade e comecei realmente a escrever ao longo da minha vida na escola mesmo, né? Comecei a escrever com o incentivo ali dos professores, passando trabalhos, passando atividades e com isso comecei a me profissionalizar, a ler mais. Hoje eu estudo literatura, né? Estudo letras para ser professor de português e também trabalho escrevendo, dando aula e fazendo outras atividades dentro da literatura. Tudo isso por conta de estudos, por conta de trabalhos ao longo do tempo e, claro, por conta do incentivo dos meus pais, dos meus professores. E eu espero que com essa oficina a gente consiga trocar ideias realmente, né? Consiga aprender, né? Nós juntos, né? Com essa troca que vai acabar acontecendo, porque eu vou pedir atividades aqui nessa oficina e eu espero que você também possa ser alcançado. Seja você um possível aluno aqui, seja você um educador que tem interesse em buscar esses conteúdos para levar, né, para a sala de aula. Deixe nos comentários qualquer dúvida, qualquer questão que eu vou responder sem dúvidas e vamos juntos falar um pouco sobre o conto. Você já ouviu falar no que é um conto? Você sabe o que é um conto? Vamos falar basicamente sobre isso. Mas antes eu preciso falar aqui que esta oficina foi contemplada pelo edital de chamamento público número 1 de 2021 da Prefeitura de Campos, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, com o objetivo de integrar a programação do Festival Doces Palavras. Então, sim, esta oficina faz parte do quarto Festival Doces Palavras, que é um festival totalmente feito por artistas de Campos, com o objetivo de levar a arte campista para ainda mais pessoas, e é exatamente essa a finalidade aqui da oficina. E antes de começar, eu quero também deixar uma indicação de livro para você que quer ler mais sobre a nossa cidade, sobre Campos, que é o meu último livro, chamado Muros Impalpáveis, Recorte Poético da Cidade de Campos. Esse livro ele foi ilustrado por um arquiteto chamado Ronaldo Araújo e tem meus textos aqui também, né, são poemas meus basicamente, falando sobre Campos, falando sobre as ruas, falando sobre o centro da cidade, falando sobre os espaços que eu vivencio aqui em Campos, né? Então, se você quiser ler, vou deixar também o link aqui nos comentários para quem quiser acessar o livro, quem quiser acessar também o áudio dele, que dá para ouvir também no Spotify o livro. Enfim, vai ser facinho de encontrar, é só acessar aqui embaixo. E vamos então para o início da nossa oficina para falar um pouco sobre contos. Repito a pergunta, você já ouviu falar nos contos? Você já em algum dia sua professora, alguém falou, vamos ler um conto hoje? Talvez você já tenha ouvido, mas de outra forma, e você já vai entender qual foi. Aqui nós vamos entender um pouco sobre o que é contar uma história. Simplesmente um conto não deixa de ser uma história que é contada para a gente. Ou seja, como o próprio nome diz, é um conto, é algo que se conta, né? Então, quando alguém chega para você e conta uma história de algo que aconteceu, que foi ontem ao supermercado e na hora de passar as compras no caixa ficou todo perdido e deixou cair uma batata, isso é uma história, isso pode ser um conto. Só que o conto, ele é um texto, normalmente. Daí a necessidade de a gente escrever esse conto. Ele pode ser até uma história falada também, claro que pode. A gente pode contar essa história, né, um para o outro. Mas, principalmente, a gente deve colocar a ideia aqui, né, a nossa ideia da oficina aqui é colocar essa ideia no papel. Né, colocar como é que a gente contaria essa história por escrito. Como é que a gente conseguiria fazer que outras pessoas que não nos conhecem até possam ler, né, possam conhecer essa história de alguma forma. Né? Se você ficou interessado, a gente vai contar ainda mais, né? A gente vai falar aqui ainda mais sobre isso, sobre como contar essas histórias e como essas histórias são feitas, de que maneira, como é que a gente começa, como é que a gente passa por elas, como é que a gente alcança um significado, um sentido nessa história. Então vamos lá. Um conto, portanto, como a gente está vendo aqui no slide, um conto é uma história. Tudo bem, começamos por um bom caminho, né? Já sabemos então que uma história que eu ouvi ontem de uma pessoa da minha família, um amigo meu me contou uma história,
Isso é um conto, isso pode virar um conto, se escrito, né, se posto num papel, ou até numa tela, né, se você digitar. E a história pode ser, portanto, sobre o que você quiser. Daí, você deve pensar, qual é a necessidade, né, qual é a necessidade que eu tenho para iniciar uma história? Essa história ela precisa ter algumas características, algumas coisas que tem que entrar ali naquele texto, né, na hora que a gente for expressar, colocar no papel. Daí a necessidade de a gente pensar que qualquer pessoa pode criar um conto, desde que saiba esses elementos, né, essas características que vão ajudar que o conto seja produzido, seja criado ali no papel. Ou seja, não é preciso você ser mais velho, você ser um grande estudioso, você ser uma pessoa que simplesmente já viveu muito para fazer um conto. Você pode simplesmente pegar o papel e a partir até de desenhos, eu vou mostrar isso aqui para vocês, a partir de fotos, a partir de uma rua que você passou, que você viu, você pode entender aquilo, né, olhar, perceber, ver o que tem ali, o que aconteceu ali e pegar o papel e começar a escrever. Bem simples, bem tranquilo, do seu jeito. Isso é possível. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos aprender aqui a contar histórias. É o meu convite para você e a minha proposta também que você possa fazer histórias e, naturalmente, compartilhar isso de alguma forma. Basicamente, o que a história precisa ter para ser considerada ali um conto? Essa história ela tem que ter esses elementos, essas características, vamos chamar assim, para ser considerado um conto. Quando a gente colocar no papel, essa história vai ter que ter um tema. Esse tema a gente pode colocar na nossa cabeça primeiro. Qual é o tema da história? É importante pensarmos no tema. Será que o tema vai ser a falta de cuidado de um rapaz no supermercado que deixou cair alguma coisa? Ou o fato de alguém ter, de repente, esbarrado na bicicleta que estava presa no poste e tombado ela? Qual vai ser o tema dessa história? O que vai se passar nessa história? É isso que a gente precisa saber. Sobre o que é a sua história. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. A segunda coisa, quem participa dessa história? A gente tem que pensar quais são os personagens. Precisa ser gente? Precisa ser pessoa? Não. Pode ser um objeto. Pode ser uma pedra. Pode ser uma árvore. Pode ser um animal. Pode ser um cachorro, portanto. Então a gente pode pensar quem é que vai participar. Quem é que vai fazer essa história acontecer? Podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser vegetais, plantas, podem ser, enfim, podem ser seres vivos, não vivos. A gente pode criar uma história de qualquer maneira. Essas pessoas, esses objetos podem falar. Esses objetos podem não falar nada, eles podem ser mudos. Por que não? E aí chegamos então na terceira característica que tem que ter. Tem que ter um lugar onde essa história vai se passar. Né? Se essa história vai se passar aqui em Campos, nós temos que pensar em qual rua, em qual esquina, em qual bairro. Vai ser no seu bairro, vai ser na sua rua ou vai ser no centro da cidade? Temos que pensar isso e daí partir para idealizar a história. Mas uma dica, eu preciso dizer diretamente onde é que está se passando? Não, eu posso deixar na minha cabeça que está se passando na minha rua. Mas não dizer isso para a pessoa que vai ler. Eu posso simplesmente deixar isso para a pessoa entender. Eu posso dar características dessa rua. Eu posso dizer que era uma rua de asfalto, que era uma rua com casas muito bonitas, coloridas, ou que era uma rua que tinha muitos postes, bem iluminada, ou mesmo uma rua que tinha, enfim, muitos cachorros. Eu posso dizer que várias coisas para trazer as características da rua, para trazer as características do local onde a história vai se passar. E a gente vai ver mais exemplos daqui a pouco, exemplos que eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí, nós temos então a
quarta característica, que é o tempo. O tempo é uma característica muito importante na história. Por quê? Uma história, ela só acontece quando eu digo uma coisa que aconteceu depois de outra. Ou seja, o nome disso é narração. Narrar é mostrar que o tempo está passando. É dizer que uma coisa aconteceu depois da outra. E aí, como eu faço isso? Eu devo dizer, por exemplo, que, vamos supor, João estava andando pela calçada, essa é a primeira coisa, quando de repente observou que seu amigo Pedro estava vindo, estava andando em sua direção. E ele ficou ali tão eufórico, né? Faz tanto tempo que ele não viu Pedro, estava de máscara, ele mal reconheceu Pedro. E João ficou todo estabanado quando viu Pedro, né? Todo doido quando viu Pedro, e esbarrou numa bicicleta que estava do lado dele e a bicicleta caiu. Olha a segunda coisa, olha a terceira coisa acontecendo, né? A primeira é João estava andando. A segunda, ele viu seu amigo vindo na sua direção. E o terceiro, ele esbarrou na bicicleta. Ele fez com que a bicicleta caísse. Foram três coisas seguidas. Isso mostra pra gente que o tempo passou. Porque as coisas não aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo momento. As coisas foram acontecendo. Então, reparem, eu falei uma frase, duas frases e acabei contando uma pequena história para vocês. E é isso que vocês podem fazer, só que escrevendo. E aí, por último, nós temos que ter uma coisa chamada narrador. O que é o narrador? É quem vai contar essa história. É você mesmo que vai contar essa história? É você? Você é um personagem? Você está participando dessa história? Se você estiver participando dessa história, você vai ter que dizer coisas que você está vendo, coisas que você está passando, mas você também pode se esconder, não participar da história, apenas dizer aquilo tudo que está acontecendo sem aparecer. Então, essas características, essas coisas todas que a história tem que ter, vão ser fáceis de observar daqui a pouquinho. A gente vai conseguir olhar coisa por coisa, dando os exemplos da história. Vamos então prosseguindo aqui. Então, por onde começar essa história? Eu acabei de dizer aqui que a história tem que ter um tema, a história tem que ter personagens, né? Tem que ter alguém participando, fazendo alguma coisa. Eu falei que a história tem que ter um lugar, que a história tem que ter um tempo e tem que ter um narrador. São os 5 elementos que nós temos que ter para contar essa história. Mas como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente começa? De onde a gente sai para começar isso? E eu quero propor para vocês que vocês comecem procurando um lugar. Qual o lugar? Onde vai se passar essa história? Essa história ela vai ter que acontecer em alguma cidade, em alguma rua, em algum país. Essa história vai ter que se passar em algum lugar. Então, vamos começar por um lugar perto, vamos começar por um lugar que a gente conhece, que está perto da gente. Vamos começar então pelo nosso bairro. Vamos começar pelo centro de Campos. Vamos começar ali por uma daquelas ruas que, pelo menos antes da pandemia, agora ainda também, mas principalmente antes da pandemia, ficavam cheias, né, com pessoas andando, fazendo compras, indo para os seus compromissos, né? Ainda hoje muitas pessoas caminham, transitam por lá, seja para fazer compras, seja para trabalhar. Mas vamos pensar numa dessas ruas. Vamos pensar na Praça São Salvador. Vamos pensar, enfim, na Praia do Farol. Existem vários lugares que a gente pode pensar para essa história acontecer, né? Para algo acontecer. E o que vai acontecer lá? Né? É a segunda coisa que a gente vai pensar. O que pode acontecer lá? Né? Essas pessoas que estão por lá, o que vai acontecer para ser interessante essa história? Você consegue pensar em alguma coisa? Pode ser um acontecimento, enfim, pode ser a passagem de um carro em alta velocidade, pode ser, enfim, uma senhora que deixou cair alguma coisa no chão e as pessoas foram ajudá-la pegando as coisas que caíram. Enfim, pode ser alguma coisa do tipo. Mas o que vai acontecer para essa história existir? Né? E aí, naturalmente, você vai ter que incluir, né, logo no terceiro item aqui,
você vai ter que incluir pessoas. Essas pessoas estão lá para fazer o quê? Essas pessoas vão, no caso da senhora que deixou as coisas caírem, elas vão ajudar ou elas vão ficar olhando? Elas vão tentar pegar as coisas da senhora? Olha só que absurdo! O que elas vão fazer de fato? Então é pertinente que colocando pessoas, colocando coisas também, né, objetos, a gente pode pensar no que vai acontecer. E aí a gente vai mostrar o tempo passando. Como é que a gente vai mostrar o tempo passando? Vamos lá. Nós vamos dizer que a senhora estava caminhando com bolsas muito pesadas. Só que as sacolas, né, que ela carregava simplesmente romperam, né? Aconteceu alguma coisa que as sacolas deixaram, estragaram, tudo caiu no chão, simples assim. E aí, todas aquelas pessoas em volta passando, aquele calor, né, do meio da tarde ali na Praça São Salvador. As pessoas passando e quando de repente vem o que aconteceu com a senhora que deixou várias frutas, várias coisas caírem no chão, as pessoas vão até ela para pegar essas coisas. Vão guardar em outra sacola, vão pegar alguma sacola, vão ajudar. Olha só as coisas acontecendo. Cada coisa que acontece tem o seu tempo, tem o seu momento de acontecer. Então, nós vamos poder dizer que aí é o tempo passando. Olha só o tempo passando quando eu digo que a senhora estava lá, a senhora deixou as coisas caírem porque a sacola abriu. Nós podemos dizer depois que as pessoas viram, depois as pessoas foram até ela. Olha só o tempo passando, olha só quantos segundos, quantos minutos isso levaria para acontecer, né? E depois você deve pensar em um final bem legal, uma coisa interessante, uma coisa diferente. Por que não pensar então que no final das contas essa senhora ela era uma atriz que estava pregando uma peça, uma pegadinha com todos que estavam ali. Na verdade, ela deixou cair tudo de propósito para ver a reação das pessoas. E aí, quando as pessoas chegaram perto, ela começou a gargalhar e disse que tudo aquilo era uma mentira, que ali eram coisas que não eram de verdade, não eram frutas de verdade, era apenas para pregar uma peça e brincar com todos que estavam ali. Por que a gente não pode pensar nisso dessa forma, né? E colocar no papel, pensando como é que a gente pode colocar essa senhora nessa situação, nessa realidade, colocar todas essas pessoas ao redor dela, de que forma essas pessoas vão interagir com ela. Ela conhece essas pessoas? As pessoas sabem quem ela é? Tem algum vizinho dela ali? Estava passando algum animal na hora? Aqueles pombos que ficam ali na praça? Será que, de alguma forma, eles sobrevoaram e pegaram alguma coisa da senhora? É interessante pensar isso tudo, né? São tantas possibilidades, são tantas coisas. E a gente pode também falar do vento, né? O vento que vem ali do Rio Paraíba do Sul, né? De que forma nós podemos pensar que aquele vento que vem ali na praça, que pelo menos ameniza o calor, né? O calor fica menor nesse sentido por conta do vento. Mas o que estava acontecendo na hora? Estava ventando muito? Tava muito sol? Não tava? Tava chovendo? Tudo isso pode fazer parte da sua história. É só você colocar, pega uma folha de papel e já vai anotando as ideias. E depois vai dizendo o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, de que forma, quem é que vai participar. E anota essas coisinhas todas que eu estou passando aqui, por onde começar, né? Encontrando um lugar, pensando no que pode acontecer por lá, incluindo essas pessoas e mostrando esse tempo passando. Isso é importante que você entenda. De que forma vamos pensar no tempo passando. E assim a gente vai conseguir chegar no final, porque só com essa passagem do tempo a gente vai poder mostrar o que está querendo mostrar, né? Tem que falar isso para quem vai ler, né? Porque a pessoa que vai ler não sabe qual foi a história, não sabe o que aconteceu. Então é a partir do que a gente vai escrever que a pessoa vai poder entender o que estava acontecendo naquela hora. Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá, como contar essa história? Existem duas coisas que tem que ter também na história, que você pode, na verdade, colocar na história,
que é a narração. O que é a narração? Falei agora há pouco. A narração é esse tempo passando. Você vai contar alguma coisa que estava acontecendo. Você vai dizer que uma coisa aconteceu e depois outra coisa aconteceu. Isso é narrar. Isso é contar essa história. Você vai dizer que alguém fez alguma coisa, como o exemplo da senhora que eu acabei de dar, ou vamos pensar em vários outros exemplos daqui a pouco que eu vou poder dizer exatamente o que pode acontecer em cada história, em cada situação. Mas vamos pensar então que narrar a história, né, a palavra narrar, né, que eu botei aqui narrando, é uma forma de contar a história é narrando. O que é narrar? É contar, é fazer o tempo passar, é dizer o que acontece em um momento, o que acontece no outro. Mas quando a gente está lendo uma história, ou quando alguém está contando uma história, a gente gosta de imaginar, né? A imaginação sempre funciona nessas horas. E aí a gente vai olhando, vai ouvindo aquela história, então vai lendo aquela história, e vai pensando, nossa, as batatas que o meu amigo deixou cair no supermercado deviam ser batatas muito grandes, né? Ou então deviam ser batatas pequenas demais, mas em grande quantidade. Ele devia estar com outros produtos no mercado ali, né? É o exemplo que eu dei lá no primeiro slide, né? Da pessoa deixando cair as coisas no mercado. Vamos pensar então, qual cor tinha essas coisas? Ele tinha coisas muito grandes, muito volumosas, ele estava levando algum produto muito grande, ou ele estava levando caixinhas, ele estava levando caixinhas de geleia, ele estava levando frutas pequenas. Tudo isso vai fazer parte da história, mas como? Descrevendo. Descrever é dizer, é mostrar em palavras, é fazer com que a pessoa enxergue sem estar no lugar. Então, no meio da minha história, eu vou estar lá falando que aconteceu isso, fulano chegou no mercado, João chegou no mercado e, ao entrar lá, começou a pegar suas compras, colocar no carrinho, andou pelo mercado, leu a lista de compras e, no final, ele chegou ao caixa para passar os produtos, para pagar os produtos. Só que aí no meio desse caminho eu posso parar e dizer: João tinha cabelo preto, usava óculos, usava uma blusa preta. Eu posso falar tudo isso. Eu posso falar que o carrinho do supermercado era verde. E eu posso dizer que ele tinha uma roda que estava meio travada, que estava dando um defeito. E aí aquela roda estava dificultando e fazendo um barulho. Isso é descrever, é mostrar, é dar características. Assim que a gente vai contar a história. A gente vai dizer as cores, a gente vai dizer as formas, o tamanho, a gente vai poder dizer tudo isso dando essas características. É assim que a gente descreve algo que se passa naquela cena, né? Naquela história que a gente está pensando. Então, olha só quanta coisa que a gente já aprendeu até agora e que a gente pode juntar para entender melhor o que vai fazer, o que vai fazer parte dessa história, né? Então, vamos lá, vamos revisar rapidamente. Nós vimos então que a história, né, um conto é uma história que se conta, né, que se passa para alguém, só que por escrito. Né? A gente vai escrever essa história. A história pode ser sobre um tema aberto, qualquer tema pode ser passado, e nós podemos contar essa história, né? Qualquer pessoa pode contar essa história que foi inventada, que foi dita. Né? Repare, quando você conta uma coisa que aconteceu no colégio, uma coisa que aconteceu enquanto você brincava na rua, por exemplo, enquanto você andava na rua, você está contando, você está criando uma história. E aí, a partir disso, a gente começou a aprender então a escrever, a contar histórias, né? Basicamente, a história então tem que ter o tema, né, que é aquilo sobre o que a história vai falar. O que vai ser o assunto? O que vai acontecer nessa história? Isso é o tema. Nós falamos que a história tem que ter pessoas ou objetos
ou animais que vão fazer alguma coisa, tem que ter personagens. Nós falamos também que tem que se passar em um lugar. Basicamente, essa história tem que estar situada, né? Tem que estar num local específico. A gente vai ter que dizer onde vai ser essa história, né? Né, em penúltimo lugar tem o tempo. O tempo é isso que eu disse, né? E eu repito que é muito importante na história, né? Que é essa narração. O que é a narração? É essa passagem do tempo, né? É um acontecimento que vem antes, e outro que vem depois, e outro que vem depois, e por aí vai. Isso é o tempo, né? Essa característica tão importante da história, não perca isso, anote. E por último, a história tem que ter um narrador, que é aquela pessoa que vai contar. É você que está escrevendo, mas você vai participar, você vai só observar, ou você não vai participar, você só vai contar ali como se fosse, como se estivesse totalmente de fora. Você nem está ali naquela cena, você não está nem observando, você está de cima, vendo tudo, sabendo o que cada um está sentindo, o que cada um está pensando. Qual tipo de narrador, né? Olha só a palavra narrar aí de novo. É o narrador, é aquele que conta a história, né? Que tipo de narrador será você? Então, esses elementos juntinhos aí vão fazer toda a diferença na sua história. E, novamente, nós vamos ver por onde começar, né? A gente está fazendo essa breve revisão. Você vai encontrar um lugar, você vai pensar no que vai acontecer lá, né? Portanto, esse tema, esse assunto da história, né? O que vai acontecer, você vai colocar pessoas, ou animais, ou coisas que vão fazer alguma coisa, né? Que vão atuar nessa história. Pensa num filme, né? Os personagens do filme, né? Eles fazem alguma coisa para chegar no final do filme. E, portanto, você vai mostrar o tempo passando, que é esse ato de narrar, que é colocar uma coisa depois da outra. E, por fim, você vai pensar como é que essa história vai terminar? Como vai ser o final dessas pessoas ou desses animais que estão nessa história? Fazendo o quê? Essas pessoas têm que fazer alguma coisa nessa história para você contar. E, por último, nós acabamos de ver o que é narrar e o que é descrever. Narrar é dizer uma coisa que aconteceu depois da outra, né? É dizer que alguém fez uma coisa, depois fez outra e depois fez outra e aí algo aconteceu, né? Mas nós podemos, no meio disso tudo, dizer que o tomate estava tão vermelho, né? Nós podemos dizer que o céu estava com nuvens, né? Estava muito nublado e por aí vai. Mas agora, para ficar tudo ainda mais claro, a gente vai poder ver exemplos. A gente vai contar histórias aqui, vendo lugares, vendo esses espaços, né, para idealizar, para a gente entender melhor o que pode ser feito diante disso tudo. Então, vamos aos exemplos, né? Vamos contar um pouco, né? Colocar em prática um pouco dessas histórias, de que forma tudo isso pode ser visto. Eu vou sumir aqui rapidamente para vocês poderem ver os exemplos do jeito que eu vou colocar. Reparem essa imagem. Vamos definir então o primeiro lugar, que é a Praça São Salvador, né? Nós temos aí uma imagem do centro de Campos, né? Do jeito ali que está a praça, o monumento ali do soldado desconhecido. Nós podemos ver ali os prédios, nós podemos ver essas árvores ao redor, nós podemos ver, né, de certa forma ali ao fundo algumas pessoas também. Então, né, os carros ali passando naquela parte ali da esquerda, a gente consegue ver várias coisas. Reparem só como é que não tem nuvem nenhuma no céu, né? O céu está azulzinho, bonito, né? Um dia de sol, é um dia de calor. Será que está ventando? O que está acontecendo nessa imagem, né? E aí a gente pode começar a imaginar, né? Olha só, estava calor, né? Tinha um sol, né? A gente começa a criar as coisas, já definiu o nosso lugar. Nosso lugar inicial é a Praça São Salvador. E aí, uma família com 2 filhos, ela é uma família que está ali passeando
que está ali comprando coisas ali pelo centro, vivendo aquele momento ali em família. Será que é domingo? A praça está tão vazia, né? Pode ser domingo. Essa família está passeando. Olha só o tempo aí aparecendo. Estou dizendo quando isso está acontecendo e o que está acontecendo depois de cada coisa. E aí essa família queria comprar uma pipoca, quando, por exemplo, encontrou ali o pipoqueiro que fica na Praça São Salvador ali, indo para o calçadão e assim comprou a pipoca para as crianças. E basicamente, com isso tudo que eu estou dizendo para vocês, né, com essas poucas coisas, eu disse onde vai estar, né? Eu estou dizendo que está na Praça São Salvador. Eu estou dizendo quem são as pessoas. Eu posso dar um nome para essa família, né? Para o pai, para a mãe, para os filhos. Eu posso dar um nome para esse pipoqueiro. Eu posso dizer quem é o pipoqueiro, a história dele. Eu posso falar também que o carrinho dele era muito bonito, era um carrinho alegre. Eu posso dizer que a pipoca dele era muito gostosa. Eu posso falar características dessa pipoca. Posso falar do balão que a menininha comprou, né, que os pais compraram para ela, e de que forma ela ficou tão feliz com esse balão. Eu posso contar tudo isso e dizer o que vai acontecer. O pipoqueiro, será que o pipoqueiro deu o troco ou ele recebeu certinho ali o dinheiro e guardou? Será que o dinheiro caiu no chão? Será que o pipoqueiro perdeu aquele dinheiro que acabou de receber? O que a gente pode pensar que está acontecendo nessa história? O que vai acontecer? Eu vou deixar essa parte para você. Quem é que vai aparecer mais nessa história para você colocar ali e pensar o que vai surgir de repente na história? Vamos então idealizar isso. Então você vai ter o tempo que você quiser em casa, paradinho, quieto, podendo colocar o papel na sua frente, olhar para essa imagem e escrever cada coisa que está acontecendo. O que você está vendo? Começa por isso. Diz o que você está vendo e depois diz o que está acontecendo. Passo por passo. O que aconteceu primeiro? A família chegou primeiro ou o pipoqueiro chegou? O pipoqueiro já estava lá? Quem é? De onde veio essa família? Essa família mora em Campos? Essa família mora em algum bairro mais distante? Ou ela mora mais perto do centro? Onde essa família mora? Tudo isso pode fazer parte da sua história e eu quero ver uma história muito legal feita por você. Vamos então para a próxima cena, para o próximo momento aqui, para a gente pensar junto essa história. Estamos aqui então no Jardim São Benedito, né? Logo de cara a gente já vê uma nuvenzinha surgindo ali, o sol está entre as nuvens, você vê, tá um clima meio, tá um certo mormaço, tá um calor, mas ao mesmo tempo não está aquele sol intenso, né? Não está aquele calorão. E ali você pode ver, o jardim está bem vazio de certa forma, né? Você vê ali a Academia Campista de Letras, você vê essas árvores, você vê essa parte toda ao redor do jardim, você vê essa água, né? De que forma tudo está posto, a pontezinha ali ligando um lado ao outro, né? As lixeiras aparecendo nos postes, né? O caminho que leva até o prédio da Academia Campista, né? Você vê ali ao fundo os quiosques, bem lá ao fundo, né? Quase como indo para a saída da parte ali do jardim. Tudo isso faz parte da nossa história. Então, vamos seguir para ver o que vai acontecer, o que vai aparecer nessa história. Passarinhos e uma família. Reparem só, uma família fazendo um piquenique. Uma família com uma bola, com duas crianças novamente. Será que é a mesma família que estava na praça? Será que a família estava na praça, foi andando até o Jardim São Benedito, levou as coisas para comer um pouco, para se distrair, para ter um momento ali em família? Reparem só, o que pode ter acontecido nessa história? O que vai acontecer nessa história? Será que vai chegar alguém? Será que vai ter um pipoqueiro também? Será que essa família vai querer uma pipoca? Ou será que eles já compraram aquela e já estão satisfeitos, não querem mais nada? Né? Vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar novamente de onde essa família veio,
né? Quem são essas pessoas que estão participando dessa imagem e tudo isso que está acontecendo. Vamos ver então o que vai acontecer. Apareceu então um cachorro na história, um cachorro tentando pegar as borboletas. Reparem só que interessante. O cachorro então virou um personagem da história. Será que o cachorro vai comer todas as coisas que eles levaram ali para o piquenique? O que vai acontecer com esse cachorro, né? A gente tem que pensar tudo isso e olhar para essa cena e dizer qual era o tamanho desse cachorro, qual era a cor desse cachorro. Esse cachorro ele estava sujo, era um cachorro de rua? Ou era um cachorro que tinha o dono estava longe ali, deixando o cachorro solto para brincar no jardim? De que forma tudo isso está acontecendo ali, né? O dia está muito bonito, será que vai chover? Ou será que vai continuar desse jeito, né? Que horas essas pessoas vão embora para casa? O que vai acontecer nessa história? Mais uma vez, eu vou deixar aqui essa possibilidade. Olha só quanta coisa a gente pode imaginar diante de uma cena tão simples, de um lugar que a gente conhece aqui da nossa cidade. Tanta coisa pode acontecer ali e você pode expressar isso, você pode colocar no papel, pode contar essa história para alguém. E tudo isso vai fazer toda a diferença para você dizer uma história que se passa aqui em Campos mesmo. E que você pode idealizar, pensar, contar para sua família, contar para os seus amigos, escrever e depois ler bem legal ali toda a história para quem está ao seu redor, para quem está perto de você. Então vamos agora para a próxima cena. Olha só, estamos agora no Jardim do Liceu. Pertinho ali do coreto, né, essa construção que fica bem no centro do jardim, né? Ali você pode ver a Câmara Municipal lá no fundo, né, essas árvores, né, as pedrinhas que formam ali o chão do jardim, os bancos também ao redor. Nós vemos um ônibus ali passando bem ao fundo, as partes ali com grama ao redor. Reparem só, o céu está meio nublado, né? De que forma isso pode ser visto, né? Será que vai chover? Será que já está chovendo? Né? São tantas coisas possíveis dentro dessa história, né, que a gente pode pensar o que vai acontecer, quem é que vai aparecer nessa história. Então vamos lá. Olhem só as nuvens surgindo. Olha só uma família também. Essa família está lendo com os filhos, né? É a mesma família pelo jeito, será? Será que é a mesma? Será que a família gosta de passear por Campos, gosta de estar nos ambientes, gosta de estar nos lugares? Olha só que interessante, né? Isso é muito legal de ser pensado e de que forma isso a gente pode pensar uma história com continuidade, né? Uma história que começa com aquela família lá na Praça São Salvador, depois a família passa ali no Jardim São Benedito, a família também está na Praça do Liceu. Será que é outro dia? Será que é o mesmo dia? A família está passeando de carro, indo para vários lugares da cidade? Ou a família está indo a pé? Será? Enfim, a família está andando bastante, né? Então, você pode pensar tudo isso que está acontecendo. E aí agora a família parou para ler. Qual é o nome dessas pessoas? Será que eles gostaram tanto do cachorrinho lá no Jardim São Benedito, viram que não tinha dono e pegaram para cuidar? Adotaram o cachorrinho para ele ter uma casa? Olha que interessante, né? Você pode também pensar se você tem algum animalzinho de estimação na sua casa. Você pode pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Quem é que pode participar dessa história com você de repente? O que você pode dizer que está acontecendo ali com você participando? O que está acontecendo nessa história? É sempre essa pergunta que você tem que fazer. Você tem que olhar e falar: o que está acontecendo? Será que um dos filhos ali, né, o menino ou a menina, vai tentar subir a escadinha do coreto para ir lá para cima e ficar correndo, olhando tudo ao redor? Será que essa criança vai pegar um papel que está na bolsa da mãe, pegar uma caneta e começar a desenhar alguma coisa? O que vai estar nesse desenho se ela fizer isso? Né? Vai passar mais alguém? Vai passar alguém de bicicleta? Vai ter algum animal ali? Vai ter algum cachorro? Alguém andando perto desse cachorro?
Os carros, eles estão passando muito rápido, eles estão passando muito devagar. O que está acontecendo ali naquele momento que a família está reunida ali para ler? O que está acontecendo? E olha só, surgiu uma outra família, né? Uma família ali bem voltada para esse momento da pandemia, né? Com máscaras e tudo mais. A família ali, né? A mãe e os dois filhos estão andando ali ao redor, e como a família que está sentada ali, as pessoas ali aparentemente moram juntas, então estão sem máscara, estão próximas, e a família que está caminhando, né, essa mãe que está caminhando, todos ali estão de máscara, né, protegidos por conta para não pegar nenhuma doença, para não passar nenhum problema. Então, reparem só o que vai acontecer. Será que a mãe que está passando com essas duas crianças conhece essa outra família? Será que eles andando, né, a mãe e as duas crianças, será que enquanto passam ao redor ali, passam do lado, será que ela é professora de uma das crianças que estão lendo? Será? Então, quem é que vai reconhecer? Quem é que vai olhar? Eles vão se cumprimentar? Eles vão falar alguma coisa? Vão interagir? Repare só, o menino parece que está dando tchau, parece que está acenando, está com a mão levantada. O que está acontecendo ali? Você consegue se colocar nessa história? Você consegue se enxergar você participando dessa história? Tente pensar nisso. Pense no lugar. Você já foi lá? Você tem vontade de ir lá de novo? Ou de conhecer pela primeira vez se você nunca foi? É interessante de pensar tudo isso, né? De pensar, por exemplo, como é o passo nas pedrinhas do jardim, né? Nessas pedrinhas que formam ali essa parte central do jardim, né? O barulho que elas fazem, o toque do sapato, do chinelo nelas, né? Qual o barulho? O que acontece? Elas se movem? Você acaba chutando uma pedrinha? O que acontece? Né? E mais uma vez eu vou deixar aqui o desafio. É um desafio. Você olhar para essa cena, dar pause aqui no vídeo e escrever uma história. O que vai acontecer com essas famílias que estão se cruzando, que estão ali nesse momento no Jardim do Liceu. Então, vamos para a nossa última cena. Essa cena, reparem só, se você ainda não foi nesse lugar, ele está bem diferente por conta da pandemia, mas você naturalmente tem que conhecer quantas lojas, quantas coisas, né, e quantas pessoas, né, nós temos passando ao mesmo tempo nesse lugar ali no calçadão de Campos, né? Você pode ver que tem lojas ao redor, tem várias placas. Aparentemente o chão está molhado, está chovendo. Reparem só que as pessoas estão andando. Eu não vejo aqui perto ninguém de guarda-chuva, mas lá no fundo parece ter gente de guarda-chuva, né? Repare só os detalhes, repare o ladrilho, repare o chão, né? O piso ali, ele forma um desenho, né? Que interessante isso. Você pode idealizar o que está acontecendo ali. Essa chuva é fraca, essa chuva é forte. Como é que está sendo isso para as pessoas que estão passando? Essas pessoas estão indo trabalhar, estão no trabalho? Ou será que essas pessoas estão indo comprar alguma coisa? Pense nisso. E agora vamos ver o que mais vai surgir nessa história para a gente idealizar, nessa cena, para a gente idealizar a história. Reparem só, como eu disse, está chovendo, então nuvens surgiram ali. E novamente a mesma família, foi sair para fazer compras no centro de Campos. Então, eles que já passaram pela Praça São Salvador, que é bem perto daí inclusive, passaram depois no Jardim São Benedito, foram também no Jardim do Liceu para ler, agora estão no centro de Campos cheios de bolsas, para fazer compras. Foram sair para fazer compras. E repare o guarda-chuva vermelho para se protegerem da chuva, né? O pai e a filha estão ali embaixo da marquise, a mãe e o filho estão debaixo do guarda-chuva. Reparem tudo isso. O que está acontecendo além? Né? Essa chuva vai atrapalhar, né? Geralmente chuva atrapalha, mas o que vai acontecer? Eles vão sair dali, eles vão andando para casa, eles vão pegar um carro, eles vão chamar um táxi.
Eles vão fazer o quê com isso? Né? Como é que são tantas bolsas, né? São tantas coisas que eles estão carregando, né? Como é que vai ser isso para carregar isso tudo até em casa? Será que alguma coisa vai cair? Será que alguma bolsa vai arrebentar? O que vai acontecer? Será que eles vão passar por alguém? Uma dessas pessoas que está ao redor, será que eles conhecem essas pessoas? O que pode acontecer a partir dessa história? Né? E vamos ver se vai surgir mais alguma coisa. Reparem que surgiu uma poça bem ao lado deles, né? Foi tanta chuva que começou a acumular a água ali bem no centro, ali bem no meio ali do calçadão. Será que alguém vai escorregar? Será que isso é por conta de algum buraco, de alguma coisa que está no ladrilho? Será que alguém vai pisar e essa poça vai espalhar ainda mais a água? Né? Então, tudo isso faz parte dessa história, tudo isso faz parte do que pode acontecer. E aí a gente pode entender, portanto, que contar uma história é ver o que está acontecendo no dia a dia, o que está se passando à nossa volta. E agora um minutinho que eu vou voltar a aparecer para vocês, para a gente então falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre qual é essa proposta. Meu desafio aqui, mostrei para vocês essas imagens, então meu desafio é que vocês escolham lugares daqui de Campos, lugares daqui da cidade, onde vocês já foram. Vocês já foram ao shopping? Vocês já foram a alguma praça? Onde foi o colégio de vocês? Antes da pandemia, onde era esse colégio? Em que lugar ficava? Como era essa rua? Era uma rua muito movimentada? Era uma rua mais calma? Como era tudo isso? Vamos pensar tudo isso que está ao nosso redor e vamos contar histórias sobre o lugar onde vivemos. É interessante que tudo isso, cada coisa, cada pessoa que passa, cada cachorro que a gente vê na rua, seja com dono ou mesmo um cachorrinho de rua, né, pode fazer parte de uma história. E essa história pode ser super divertida, ou pode ser uma história, como eu posso dizer, uma história emocionante, uma história que vai ter um final diferente, um final que pode ser triste, que pode ser feliz. Cada coisa dessas retrata, né, mostra aquilo que a gente vive, né, o nosso dia a dia, a nossa vivência, né, de cada momento, de cada espaço, e isso tudo mostra o tempo, tudo isso mostra o lugar, as pessoas, né? Então, contar uma história é falar sobre a nossa vida de certa forma. Só que você pode ir além de falar da nossa vida e contar histórias sobre coisas que nem existem, pessoas que não existem, inventar essas pessoas, inventar esses lugares, pensar o que pode acontecer ali sem que esteja acontecendo. Então, use a criatividade, coloque no papel, escreva, pense antes, tente contar essa história antes de colocar no papel. Ela faz sentido? Ela tem um final, o início, o final, as pessoas são as mesmas, os personagens são os mesmos, o que vai acontecer nessa história? Ao pensar em tudo isso, comece a escrever do seu jeito, no seu tempo. Depois mostre para o seu pai, mostre para sua mãe, mostre para sua professora. Tudo isso vai fazer com que alguém que, talvez uma pessoa mais velha, né, talvez um amigo, possa dizer, ué, mas por que não aconteceu isso? Nossa, isso já aconteceu comigo. Você de repente vai escrever uma história que alguém vai falar, isso já aconteceu comigo quando eu passava nesse lugar. Tudo isso faz parte dessa história, tudo isso faz parte daquilo que a gente vive, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E aos poucos, contando essas histórias, você vai poder pensar em coisas novas para escrever, em coisas novas para contar. E é claro, quando você for crescendo, você vai ter ainda mais coisas para expressar e colocar no papel. Então, o meu convite para você é que você comece a escrever, comece a tirar as ideias da cabeça e colocar no papel para contar histórias. É essa a proposta daqui de hoje e eu quero, além disso, eu quero que você entre no meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo agora, e mande para mim o seu texto lá. Pode entrar lá e mandar a mensagem para mim, ou então peça para um adulto, se você não tiver Instagram, peça para um adulto entrar lá e mandar. Pode ser uma foto, pode ser o texto escrito no computador. Mande para mim que eu vou ler e vou falar com você o que eu achei.
tá bom? Você também pode, naturalmente, acessar uma das redes sociais que eu vou deixar aqui no final, né? Espere um pouquinho que vai aparecer aqui no final, para também acompanhar, sejam meus vídeos, né? Acompanhar vídeos meus na internet, ou também acompanhar vídeos daqui da Prefeitura de Campos pela Fundação Cultural. Então, convido vocês a se inscreverem aqui no canal da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é, né, a promotora desse momento, né, desse edital, desse chamamento que originou essa oficina, né, o edital de chamamento público número 01 de 2021, que convocou, né, que chamou pessoas para integrar a programação do 4º Festival Doces Palavras. Então foi um prazer estar com vocês, foi um prazer estarmos juntos participando desse momento tão importante para a cultura campista, que é o Festival Doces Palavras, e vida longa ao festival, que, sobrevivendo à pandemia, terá ainda muitas outras edições para celebrarmos a nossa cultura, a nossa literatura, e quem sabe você não possa escrever e talvez um dia até publicar um livro no Festival Doces Palavras. Quem sabe? Comece a escrever hoje e mande para mim, mostre para os seus professores, mostre para os amigos, para os pais. É muito importante que você comece, tá bom? Tire as ideias do papel. E agora então eu vou passar aqui os créditos e vou ler as coisas que aparecerem. Créditos, coordenação e idealização Ronaldo Júnior. Meu site é ronaldojuniorescritor.com. Meu canal no YouTube é youtube.com/tergiverso. Meu Instagram é Ronaldo Júnior Escritor, tudo junto. A curadoria e as artes aqui desse slide que vocês viram foram da minha esposa Ana Paula Lopes, que integra a equipe deste projeto. O Instagram dela é aplpeçanha, tudo junto. Vocês também poderão encontrar aqui as redes sociais da Fundação Cultural. Como eu disse, esta oficina foi contemplada no edital número 001 de 2021, de chamamento público para o 4º Festival Doces Palavras, com promoção da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O link para o canal do YouTube da Fundação, né, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, é exatamente esse que está aparecendo, basta você digitar essas letrinhas que estão aparecendo para chegar lá, ou então acessar o Instagram da Fundação, que é campus.cultura, tudo junto. Lá você vai encontrar o link para acessar o Instagram. Então é isso, meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui participando dessa oficina aqui até o final. Muito obrigado, um abraço, foi um prazer enorme estarmos juntos.